eu vou dar uma passada na pesquisa de hoje. A gente está falando do Moro e do Bolsonaro. Os dois ficam aí brigando para ver quem é o maior traidor, enquanto isso, quem é que lidera as pesquisas? Não tem novidade nessa pesquisa, mas é importante que o quadro parece bem consolidado. O quadro parece bem consolidado. É a pesquisa feita pelo IPESP, está aqui, ó. O IPESP, você se lembra, né, Daiane? Era contratado pela XP. Quando começou a mostrar o Lula todo mês em primeiro lugar, a XP pediu para tirar o nome da pesquisa. Então, ela é só IPESP, mas para as pessoas saberem, é aquela, XP/IPESP. Uma pesquisa feita por telefone, com 1.000 entrevistas. Parece pouco, né? Mas ela tem uma regularidade e vem mantendo essa regularidade. Eu vou trazer algumas telas. O Lula lidera com folga, essa é a nossa manchete, né? Com larga vantagem no primeiro turno e especialmente no segundo turno. Eu vou trazer alguns números aqui, algumas telas para a gente poder mostrar para os nossos internautas. Então, deixa eu ver aqui pela ordem. Eu tinha marcado uma ordem aqui, essa aqui. Essa aqui acho que é do primeiro turno, exatamente. São dois cenários estimulados, né? Porque daí eles mostram os nomes e o entrevistado escolhe. Então, no primeiro cenário, Lula tem 42, é essa faixa amarela, né? Lula tem 42. Em segundo, Bolsonaro com 28. Ciro Gomes, 11. João Dória, 4. Mandetta, 3. Rodrigo Pacheco, 2. Então, esse é o cenário sem o Sérgio Moro e com o Dória, candidato pelo PSDB. A gente percebe que não tem grandes variações, né, Daiane? O Lula é ali na faixa dos 40 aos 45, o Bolsonaro 28, o Ciro Gomes resiste ali por volta de 10, 11, e o Dória e Mandetta, os outros bem para baixo. Cenário 2, aí com o Ciro Gomes, o Lula cai um pontinho, vai para 41, Bolsonaro cai um pouquinho mais, 25, aí o Ciro e o Sérgio Moro empatados, 9, 8, e depois vem os outros lá embaixo. Mandetta 3, Eduardo Leite 3, Rodrigo Pacheco 2. Colocaram até o Datena aqui, que já avisou que não será candidato a presidente e deve sair ao Senado em São Paulo. Então, esse é o primeiro turno, gente. Primeiro turno, liderança tranquila do Lula. O que chama atenção, Daiane, é o segundo turno. Eu vou compartilhar outra tela aqui com o segundo turno. Vamos lá. Anotei aqui, são várias telas. Vamos lá para a gente não errar. Aqui. Espera um pouquinho só. Temos essa aqui. Esse aqui é um dos cenários, né? O cenário mais provável, Lula versus Jair Bolsonaro. Olha a diferença, como abre. Quase 20 pontos. Né? 18 pontos de diferença. Lula, 50, Bolsonaro, 32. E é bastante regular. As duas curvas abriram já faz uns 3 meses e continuam assim, Daiane. O Lula em primeiro, com 50, o Bolsonaro com 32, avançando pouco do primeiro para o segundo turno. E o curioso é que o Lula ganha de todo mundo, e o Bolsonaro perde de todo mundo no segundo turno. O Bolsonaro perde até do Dória. O Dória tem 4 pontos no primeiro turno. Vai para o segundo com o Bolsonaro perde, porque a rejeição ao Bolsonaro é muito grande. E por último, Daiane, eu queria colocar a tela aqui os temas que o público considera mais importantes para a eleição. E é fundamental isso, até foi a análise feita pelo Lavareda, que é o responsável pela pesquisa. O que o público mais quer ver discutido, os temas mais importantes, economia. Economia está aqui, ó. Pauta econômica, 44% apontam inflação, desemprego, salário, fome e miséria como os temas centrais. Saúde, um pouco para baixo, e corrupção, que seria o tema do Moro, essa coisa toda, que ele usou, né, na Lava Jato, falsamente, mas usou, caiu muito. Não é pauta mais para essa eleição. Então, esse é o cenário da eleição, segundo a pesquisa IPESP. Eu acho um cenário bastante delineado, né, Daiane? Se o Bolsonaro não conseguir recuperar um pouco na economia, vai ficar difícil realmente para ele dar qualquer tipo de virada. O que eles vão fazer é muita bagunça, muita confusão, usar as redes do jeito que nós vimos aí nos últimos dias, né? Por exemplo, essa invasão aí do iFood, né? Fazendo bagunça, né? É isso, Daiane. Essa característica do bolsonarismo, né? Ele não usa outros instrumentos, né? É miliciano, né? Uma tática miliciana de atuação. Os números têm sido uma constante, uma variação ou outra entre algumas pesquisas, né? Mas a diferença dos números é muito pouca, e se mantendo aí num período longo, durante, acho que pelo menos um ano e tanto, a gente tem visto esses números de desaprovação do governo e de perspectivas eleitorais do ano de 2022, apontando sempre uma diferença bastante grande,
quando o Lula está, inclusive, no segundo turno, a diferença vai sendo sempre mais de 20 pontos, e isso se demonstrando em várias pesquisas. É claro que a gente sempre... o voto é lá computado na urna, né? Não é nem mais colocado na urna, é digitado na urna. Então, a gente sabe que a eleição não se reflete totalmente as pesquisas, mas essa constante vai dando um sinal muito importante diante desse cenário que nós temos hoje aqui.